para que a gente possa fazer aqui uma conexão entre teoria e prática, que é uma característica, inclusive, típica dos cursos que a Open Treinamentos realiza, eu quero colocar essa pergunta, e a pergunta é: quais dessas atividades você diria que é de construção civil? Aí eu vou colocar. Letra A, construção de edifícios. Você acha que é uma atividade de construção civil? E se o objeto do contrato for só a reforma de um edifício? É atividade de construção civil? Eu posso dizer que essas duas primeiras opções, elas estão um tanto quanto elementares. Mas aí eu vou começar a complicar. E se o objeto do contrato for apenas a terraplanagem de uma determinada área? Inclusive, um cliente nosso, ele demanda, eventualmente, a contratação de terraplanagem. E não é para efeito de construção. É apenas para acomodar alguns silos para armazenamento de grãos. E esses silos, eles são feitos com uma espécie de lona, mas eles precisam ser colocados sobre um terreno plano. E esse terreno tem que ser preparado para essa finalidade. Ou seja, nenhuma obra vai ser edificada ali, mas a terraplanagem é demandada por esse cliente. Ele deveria tratar isso como uma atividade de construção civil? E se eu falar de um contrato cujo objeto é apenas a pintura predial, a pintura de um edifício existente? Eu posso dizer que essa é uma atividade de construção civil? Ou eu devo tratar a pintura predial como um serviço de conservação de imóveis e não no conceito de construção civil? Aí eu tenho mais 3 opções aqui. Uma delas é instalação de divisórias, da letra E. Na letra F, instalação de painel publicitário. E na letra G, montagem e desmontagem de estrutura temporária. E aí eu posso dizer, muita gente não interpreta, principalmente essas últimas hipóteses que eu coloquei aqui, como atividades de construção civil. Mas para efeito da incidência do INSS, na hora de definir o conceito dessa atividade, eu devo considerar todas elas como enquadradas no conceito de construção civil. E qual é a razão disso? Quando eu vou lá para a IN 971, a IN 971 de 2009 da Receita Federal, o artigo 117, inciso 3º, define o conceito de construção civil. Mas, infelizmente, eu não posso me pautar naquela redação do inciso 3º do artigo 117. Apesar de ali o artigo me trazer um conceito de construção civil, para efeito da retenção, eu preciso considerar o que consta do anexo 7º da mesma instrução. E esse anexo 7º, Daniel, ele está baseado em uma classificação muito importante, que é conhecida de muitas pessoas, embora nem todos conheçam o anexo 7º e a sua importância. É isso mesmo, Alexandre. Quando a gente para analisar essas atividades que você colocou aí na tela, e a gente analisa essa definição partindo do análise de um bom senso, né? A definição pelo bom senso, a gente tende a classificar algumas dessas atividades como um serviço que não é de construção civil. Só que para fins de análise tributária, em especial para a retenção de INSS, é fundamental a gente analisar o que o anexo 7º da IN 971 traz, porque ele traz um elemento, traz uma classificação de forma objetiva daquilo que é construção civil ou não. Exatamente. E olha, a classificação é objetiva porque ela é baseada na CNAE, na Classificação Nacional das Atividades Econômicas, e outro elemento muito importante que você comentou, Daniel. Às vezes, não conhecendo o anexo 7º e não sabendo como aplicá-lo, a pessoa se pauta no bom senso. E eu vou dizer que, inclusive, antes de eu conhecer esse anexo, lá nos idos dos anos 2003, 2004, quando eu comecei a ministrar curso nessa matéria e que eu tive contato com essa legislação mais específica, eu me surpreendi ao ver, por exemplo, que o fisco classifica a montagem e desmontagem de uma estrutura temporária como uma atividade de construção civil. Aquilo para mim foi surpreendente, mas o que eu entendi? Que eu precisava me pautar nessa classificação objetiva, Daniel, que você ressaltou. Eu precisava entender que se a atividade estiver classificada em um daqueles quinais que constam dentro do anexo 7º, para efeito do INSS, aquilo é considerado construção civil. Então, pelo bom senso, eu não diria que a montagem e desmontagem, por exemplo, de andaimes, é uma atividade de construção civil.
Mas como está escrito lá dentro do anexo 7, que lá no CNAE 4399 existe essa discriminação, essa atividade consta do anexo 7º como atividade de construção civil, eu devo tratar dessa maneira.